Falar da chuva, que deu uma trégua nesse final de semana em todo o Paraná, mas não o suficiente para que o nível dos rios baixe nas regiões mais atingidas do estado. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que a chuva volte amanhã, o que faz com que as equipes permaneçam em alerta. A gente ainda tem algumas áreas de instabilidade no estado, mas amanhã essa chuva pode voltar com mais força, portanto. O último boletim da Defesa Civil do Paraná mostra que 74 municípios foram atingidos pelos temporais, vendavais, enchentes que chegaram aí ao Paraná desde 3 de outubro. De acordo com o balanço deste domingo, até agora, mais de 57 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos. 7.200 permanecem desalojadas e 829 desabrigadas. A Defesa Civil continua com o risco de alerta maior para as regiões sul e sudeste do estado, principalmente nas áreas mais próximas aos rios Iguaçu e também Rio Negro. Em União da Vitória, o Rio Iguaçu continua subindo. Passou a marca de 7 metros e 69 centímetros, com previsão de atingir a marca de 8 metros. Na divisa com Santa Catarina, o Rio Negro alcançou quase 11 metros. A boa notícia é que as águas começaram a baixar, de acordo inclusive com o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto. A gente verificou que Rio Negro ali ele está mostrando uma estabilidade no nível do rio, isso já dá um certo alento, mas logicamente ainda está muito alto e as pessoas ainda precisam desse suporte. União da Vitória mostrava também uma diminuição na velocidade da subida, mas ainda continua subindo, então continua esse monitoramento, as equipes locais também verificando a necessidade de possíveis remoções, retirada de pessoas, para garantir, logicamente, a segurança de todos. Então, a gente, inclusive, orienta para que as pessoas que estão lá no local atendam às orientações da Defesa Civil e as equipes da Prefeitura e outras instituições, Corpo de Bombeiros, que estão atendendo no local. De acordo com o monitoramento que é feito pela Defesa Civil, nesta terça deve voltar a chover, com precipitação de até 50 milímetros na região sudoeste do estado. A gente verifica a tempestade já entrando ali pelo sudoeste, oeste do estado e avançando para as demais regiões, então a gente deve ter uma chuva em todo o Paraná. Aquela região sul do estado que foi mais afetada continua sendo também uma preocupação. Então, essas regiões especialmente devem ser monitoradas, devem ser acompanhadas com atenção. 14 municípios estão em situação de emergência. São as cidades de Cascavel, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mangueirinha, município de Paula Freitas, também Paulo Frontin, Pinhão, Pitanga, Rio Negro, Santa Isabel do Oeste. Ainda em emergência também as cidades de São Jorge do Oeste, São Mateus do Sul e de União da Vitória. Famílias desabrigadas pelas chuvas no Paraná, moradoras de União da Vitória, foram acolhidas neste fim de semana em um hotel do município, onde vão permanecer pelo menos por 15 dias. Elas são as primeiras beneficiadas pela decisão do governo do estado de que os desabrigados sejam levados a hotéis e também pousadas com diárias quitadas aí pelo governo do estado. Eles respondem aos critérios de prioridade definidos pelo governo para esse tipo de atendimento e estavam até então em espaços públicos de União da Vitória. O município é um dos mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias e a Defesa Civil aponta que há aí 508 desabrigados na região. No grupo formado por 7 famílias, acolhido aí também tem uma gestante, um bebê em tratamento oncológico, 2 idosos, um jovem e uma criança que são todos aí autistas. Também um deficiente visual e um paciente psiquiátrico. Todos foram encaminhados com seus responsáveis e também familiares. O governo anunciou a destinação de R$1 milhão para custear a rede hoteleira destinada ao atendimento de pessoas que estão aí em situação de vulnerabilidade. Tá aí, portanto, situação, que inspira cuidados, preocupações. O rio não baixou ainda, principalmente da região sul do estado, Rio Negro, Rio Iguaçu, ainda muito alto, e o medo de novas chuvas, é claro, deixa todo mundo ali apreensivo. Importante que a Defesa Civil compareça ali, faça o seu planejamento para atender a essas pessoas, e é importante também estimular nesse momento a solidariedade, O Paraná é um estado solidário por essência, tem muita gente que perdeu tudo literalmente. Eu fui fazer a cobertura na semana passada, relatei aqui a gente andando de barco na rua, sobrados, 2 andares portanto, só com o telhado para fora, As pessoas perdendo tudo, famílias perdendo tudo. Então é uma situação muito delicada, que a gente torce é que a chuva dê uma trégua, mesmo essa chuva que a Bia nos trouxe aqui a informação que promete a meteorologia, não seja pelo menos de grande intensidade e que a gente comece aí a dar assistência adequada para essas famílias, Pedroso.
E vejam só, né? Muita gente às vezes tenta, a gente já trouxe aqui no jornal, a gente acompanha muitas vezes até pelos comentários, gente tentando de alguma maneira politizar ou trazer algum elemento ideológico para isso. Não é o momento, todas as pessoas precisam estar concentradas, primeiro, em ativar ainda mais, como você já ressaltou, a questão da solidariedade, e o poder público deve gastar energia, aí sim, o aspecto é aí que deve entrar a boa política, para o aprendizado. Nessa questão dos hotéis, você trouxe, né, o governo do estado trouxe de outros momentos de crise, está utilizando essa solução agora. É importante que todos esses planos de atenção e atendimento, eles sejam reforçados para evitar que mais pessoas sofram e que no futuro algumas obras que ajudem a mitigar esse tipo de dano aconteçam, né? A gente tem falado agora das pessoas que perderam as casas, a gente acompanhou também a cobertura mostrando as, né, vias e trechos de rodovias que foram afetados. Enfim, a gente tem que ir aprendendo a lidar com tudo isso, mas o fundamental é preservar as vidas e dar atenção às famílias nesse momento.